A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviu uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como o povo de Israel, e eu mostrarei ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo em Damasco e em Jerusalém. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele estivesse de fato se tornado discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus.
Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas esses procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Pedro cura Enéas e ressuscita Dorcas. Pedro viajava por toda a parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava aos pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e é colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e, assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e os apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. E este foi só um trecho da nossa leitura de ontem. Curtiu esse conteúdo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também vai gostar de ler com a gente. Para acompanhar a leitura completa, clique aqui ao lado e lembre-se, todos os dias tem leitura nova aqui no canal. Te espero no próximo vídeo.